É, hora do Mão. A espada do imperador e a glória do império. Essa é a família Targael, famosa por sua habilidade com a espada. Mas em um momento, uma criança com talento para esgrima não nasce, e a família Targael, naturalmente, vai à beira da destruição. Mas Ginny, a filha mais velha da família, decide reverter a situação e participar pessoalmente na guerra para proteger seu irmão. Depois que ela volta para casa, depois de fazer um nome para si mesma e ganhar muito dinheiro, ela pensava que só tinha uma coisa para fazer e ser feliz. Mas de repente, o imperador tem outros planos e deu uma outra ordem para ela. Oi, eu sou o Zakai e está na hora de vermos o Moá Marriage em Espada. Dessa vez eu vou trazer mais de 10 capítulos para vocês. Quem já me acompanha já ativa o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês e já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. O nome da obra vai passar na tela para vocês e agora fique com o vídeo. A história começa com a Casa Targael, um nome antes conhecido como a Espada do Imperador, Esplendor do Império. Mas quando o nome deixou de ter qualquer significado, ele caiu em ruínas. Na verdade, talvez dizer apenas em ruínas não seja tão preciso, mas sim que ele atingiu o fundo do poço. É por isso que Ginny Targael, a filha mais velha da Casa Targael, recebeu ordens de se casar com um homem escolhido pelo Imperador. Agora, Ginny não estava feliz com essa ordem, mas a parte interessante era que ela estava pensando em como que um casamento arranjado seria impossível de se imaginar na Coreia. Obviamente, esses pensamentos não teriam nenhum sentido para uma mulher normal em um mundo de espadas e magia. Mas Ginny claramente não era uma mulher comum. No entanto, enquanto nossa protagonista loira estava pensando no mundo moderno, seu agora noivo estava discutindo as regras básicas de sua futura vida conjugal. Essas regras abrangiam todo tipo de coisas, como estabelecer Kairoxes como seu nome do meio, dormir juntos apenas uma vez por semana, pelo bem de seus sucessores, além de não interferir nos assuntos um do outro, e não implorar por afeto ou amor. Com isso tudo ainda era difícil dizer quanto de atenção Ginny estava prestando, já que ela estava muito concentrada em pensar que se sua família fosse poderosa como antes, ela não teria concordado com isso. Infelizmente, eles se tornaram impotentes durante a geração dela. Mas felizmente, nem tudo era ruim, já que a mulher considerava que seu futuro marido era extremamente bonito. Afinal, a possibilidade de ser forçada a se casar com algum velho enrugado era muito real. Mas nesse caso, a jovem teria surtado e eliminado a própria família imperial, pelo menos isso era o que ela pensou. No entanto, apesar de sua boa aparência, seu noivo tinha um problema sério de atitude. Era óbvio que ela tinha estado o observando e o analisando, e ela imaginou o quanto ele estava confiante em fazê-la se apaixonar por ele. Ginny realmente parecia ter tudo sob controle naquele momento, mas quando o homem perguntou se ela tinha algo que gostaria de dizer, a máscara se desfez completamente. A mulher loira imediatamente ficou nervosa, e pegou o contrato que ele tinha preparado para ler o mais rápido possível. Ela sabia que aquela era sua única chance de uma réplica, e é claro que Ginny não permitiu que seu nervosismo a dominasse. Ela rapidamente retomou o controle, e até começou a mudar algumas das regras que o homem pretendia estabelecer, mas essas mudanças não eram esperadas por ele. Dormir uma vez por semana? Que tal uma vez por mês? Tomar café da manhã juntos, todos os dias? Totalmente desnecessário. Respeitar o tempo pessoal um do outro, isso precisava ser mais enfatizado. O homem quase tropeçou e começou a se assustar com a surpresa. Mas Ginny não estava planejando deixá-lo escapar, e ela continuou fazendo mudanças em cada regra que ele tinha proposto. E ela foi tão longe quanto ao ponto de reclamar sobre a maneira como ele estava falando com ela, já que até se casarem ela ainda estava em uma posição mais alta que ele, então falar com desdém com ela era totalmente inadequado. Foi neste momento que nossa protagonista começou a narrar sua vida naquele novo mundo. Desde o início, ela nasceu naquele mundo com as memórias de sua vida passada. Nessa vida anterior, ela tinha nascido em uma família rica na Coreia. Após praticar Kendo, para o qual tinha um talento na época, ela passou a se interessar por esgrima por acaso. Isso a levou a se tornar membro da equipe nacional de esgrima. Infelizmente, enquanto se preparava para as Olimpíadas, um membro invejoso da equipe a empurrou escada abaixo, encerrando sua vida ainda jovem, sem sequer ter a chance de ganhar uma medalha. Depois disso, ela renasceu como parte da Casa Targael. A Casa Targael era conhecida como a Espada do Imperador. Em cada geração, uma criança com grande talento e habilidades em esgrima nascia. Mas, por razões desconhecidas, uma criança com tal talento não tinha nascido na família há bastante tempo. Então nasceu seu irmão Ashton, mas mesmo ele, não possuía talento com a espada. Os anos se passaram e seus pais faleceram quando ainda eram jovens. Além disso, o negócio da família faliu, os deixando endividados. Eles pediram ajuda à família imperial, mas foram recusados repetidamente. A Ordem de Targael também foi dissolvida, e venderam tudo o que tinham para sobreviver, mal conseguindo pagar suas dívidas. Tudo o que restava em sua vasta propriedade eram apenas Ashton e ela.
Como a irmã mais velha, ela estava ciente de que precisava ganhar dinheiro para alimentar seu irmão e manter sua propriedade. A questão era como ela faria isso. Claro, ela poderia ter se casado com um rico comerciante, mas a simples ideia a deixava enjoada, já que eles não eram o tipo dela, e ela não queria desperdiçar sua vida tão facilmente. Mas o que poderia uma filha de condes fazer para ganhar a vida naquele ponto? Ela teve a ideia de tentar algo com uma espada, já que tinha empunhado uma em sua vida passada. No momento em que foi ao depósito e pegou uma espada de treinamento, ela sentiu arrepios percorrendo sua espinha, como se tivesse empunhado uma espada a vida toda. No fim das contas, ela chegou a uma grande realização. Aquela que tinha o talento da espada era ela o tempo todo. Infelizmente, durante todo esse tempo, seu irmão Ashton se culpava por tudo o que tinha acontecido, por sua falta de talento. Mas ela não podia deixá-lo saber disso ainda, já que não tinha forma de uma mulher se tornar uma cavaleira naquele mundo. Foi por isso que depois de passar vários dias pensando sobre o assunto, ela chegou à conclusão de que ela deveria fazer o que fosse possível para mantê-los. Assim, depois de mandar Ashton para o dormitório da escola, ela decidiu mudar completamente e se tornar uma mercenária para conseguir dinheiro. Para isso, teve que cortar e tingir o cabelo, e esconder o peito para poder ir para o campo de batalha e ganhar dinheiro. Tornar-se uma mercenária foi fácil para ela, pois todo o campo de batalha sempre tinha demanda por guerreiros, e ninguém perguntava de onde ela era ou quem ela era. Além disso, ela acabou se juntando ao exército, e eles a pagavam muito bem. Ela estava no lugar que cresceu, e estava familiarizada com a área. Claro, a vida de mercenária não era fácil, sendo quase atingida em sua primeira batalha. Apesar de seu disfarce, muitos homens achavam feminino o suficiente para começar a assediá-la e zombar dela. Felizmente, ela tinha força suficiente para dar uma surra neles e dar um exemplo, os mantendo sob controle. Na verdade, as pessoas começaram a chamá-la de um monstro de rosto bonito, o que acabou virando seu apelido. Sua fama começou a crescer a ponto dos rumores chegarem aos ouvidos das tropas de Shan Qiroshus. Sim, as tropas do cara que eventualmente se tornaria seu noivo. Ano 994 do calendário NX, Batalha de Kirkla. A destruição e gritos ecoavam por toda parte, com sangue manchando o campo de batalha e os gritos cobrindo a área inteira. No meio desse caos, Ginny, ainda vestida como um homem, lutava contra vários inimigos. Felizmente, graças à sua velocidade, agilidade e movimentos limpos, ela conseguiu derrotá-los um após o outro. Infelizmente, eles estavam em menor número, e eventualmente, a ordem de retirada foi dada. Ela não hesitou em segui-la, pois não queria morrer ali. Mas enquanto fugia, ela viu uma cena estranha em um cavaleiro valvariano lançando um ataque contra o próprio companheiro. Foi um ataque traiçoeiro, e por isso a vítima não o viu chegando e caiu, enquanto o outro gritava, esperando que sua vítima apodrecesse e morresse ali. No começo, Ginny tentou ignorar a situação, já que não era de sua conta. Mas sua bondade falou mais alto e ela acabou ajudando a vítima. Felizmente, o homem ainda estava vivo e consciente, então ela o levantou do chão e o levou embora. Algum tempo depois, ela tratou seus ferimentos da melhor forma possível, conseguindo estancar o sangramento. A condição fez o homem delirar sobre matar todos, o que fez Ginny se perguntar o que ele tinha feito de errado para merecer isso. Finalmente, o homem acordou, e depois de confirmar que ela era um mercenário e um homem, perguntou por que ele o tinha salvo. Ginny respondeu que não fez por nenhuma razão específica, e depois disse a ele que ele estava por conta própria a partir dali, lhe deixando um pedaço de pão. Ela se preparou para sair, no entanto, o homem perguntou qual era o nome dela. Ginny respondeu que ele deveria dizer seu nome antes disso, ao que o outro respondeu Shankairoxis. Isso surpreendeu a mulher, pois ela não esperava uma resposta direta, mas ela ainda cumpriu sua parte do acordo e disse a ele que seu nome era Jin. Depois disso, ela o deixou, sem saber que o homem que ela tinha salvado naquele dia se tornaria seu futuro marido. Algum tempo depois, Ginny estava comendo em uma taverna, e algumas pessoas perto dela estavam discutindo como Shankairoxis vinha subindo nas fileiras, apesar de suas origens humildes, a ponto de liderar os cavaleiros nas batalhas recentes. Mas ela não conseguiu continuar ouvindo essa conversa, pois um cara de cabelos vermelhos entrou de repente, e depois de confirmar que ela era um monstro de rosto bonito, decidiu desafiar nossa protagonista para um duelo. Ginny pegou sua espada com uma mão e uma adaga com a outra, o que surpreendeu o cara de cabelos vermelhos, que não esperava que sua oponente fosse um guerreiro que empunhava duas armas. Mas ele ainda estava confiante, e até perguntou à sua oponente como ela estava planejando bloquear seus ataques. Ginny, por outro lado, simplesmente disse a ele que ele iria cair, e ele realmente caiu. O cara de cabelos vermelhos ficou tão impressionado, que depois de se apresentar como Tarkan, ele ofereceu a ela para se tornar seu parceiro. Ele até chegou ao ponto de dizer que estava disposto a se tornar parceiro dela, se ela preferisse dessa maneira. Mas ambas as ofertas foram rejeitadas por Ginny. Algum tempo depois, nossa protagonista estava no meio de outra batalha, quando de repente sentiu perigo,
e rapidamente se esquivou de algumas flechas. Depois, ela localizou o arqueiro e subiu uma pequena montanha para alcançá-lo. O arqueiro disparou várias flechas, mas todas foram evitadas por Ginny, que acabou derrotando o soldado. Ele acabou implorando por misericórdia, e Ginny não o matou. Então ele perguntou como ele tinha conseguido esquivar de todas as flechas, ao que Ginny respondeu que ele não estava mirando corretamente. Depois, o arqueiro se apresentou como Rafian, e disse que seguiria suas ordens a partir de agora, já que ela havia poupado sua vida. E ele estava falando sério, porque ele logo abandonou sua guilda para segui-la e não hesitou em lutar contra Tarkan pelos direitos de ser o subordinado de Ginny. Mais tarde, alguns homens dela pegaram em flagrante uma mulher que estava disfarçada de homem e tentaram assediá-la, mas nossa protagonista e seus 2 subordinados a impediram. A mulher agradeceu a seu salvador, e Ginny não hesitou em revelar que também era uma mulher. A outra garota então perguntou se poderia se juntar a ela. Nossa protagonista perguntou o que ela sabia fazer, e a outra respondeu que era uma alquimista. Isso surpreendeu Ginny, pois ela não sabia o que a outra garota estava fazendo lá, já que não era uma soldado ou mercenária. Felizmente, a mulher de cabelos vermelhos adivinhou o que nossa protagonista estava pensando, e disse que estava procurando um ingrediente vital daquela área. Ginny então a aceitou. Na verdade, nossa protagonista decidiu formar o grupo de mercenários chamado Elias, uma vez que ela já tinha 3 subordinados. Como Elias, eles participaram da Guerra dos 100 Anos, ficando ao lado daquele que pagava mais. Sua participação deixou tanto Valvar quanto Haglund nervosos, e à medida que o nome Elias começou a ser reconhecido, aconteceu a Batalha de Shan Elias. No entanto, no final, Ginny decidiu se retirar em vez de lutar contra ele, o que pegou Rafian, Tarkan e Ivana de surpresa. Tarkan até perguntou por que ela estava fazendo isso, mas a verdade era que ela própria, Ginny, não sabia por que estava o evitando, e apenas disse que ficaria na retaguarda dessa vez. No fim, quando a batalha começou, Elias ainda estava no campo de batalha, então eles foram forçados a lutar. Eles puderam testemunhar a força de Shan, entendendo por que ele também era chamado de demônio do campo de batalha. Na verdade, Ginny estava simplesmente perplexa ao observar quão incrível Shan era no campo de batalha. Ela não só percebeu que ele estava em outro nível, mas também notou que ele tinha habilidade até mesmo com armas que não eram dele, sendo proficiente em tudo. Infelizmente, Ivana fez a protagonista voltar à realidade, pois no final, toda a situação era uma armadilha para pegá-los. Os aliados deles já tinham recuado, e eles eram os únicos que restavam. O quarteto acabou cercado, e o líder dos inimigos disse a eles que se unissem a Haglund, e suas vidas seriam poupadas. No entanto, Ginny percebeu que Shan também estava com eles, e perguntou o que os outros planejavam fazer com ele. As pessoas de Haglund não hesitaram em dizer que o queriam morto, pois ele era um demônio. Nossa protagonista não era tola, e sabia que a melhor escolha naquele momento era se unir a Haglund, mas ela não conseguia tomar a decisão. Em vez disso, ela apenas encarou Shan, que retribuiu o olhar. Então, ela balançou a cabeça e seus subordinados começaram a perguntar qual era o plano, enquanto seus inimigos continuavam a pressioná-los a tomar uma decisão. Mas Ginny continuou hesitante. Ela sabia que se unir a Haglund era a coisa certa a fazer. Afinal, seu irmão precisava do dinheiro, e ela também tinha que pensar em seus parceiros. A resposta estava bem clara e óbvia, mas ela apenas continuou pensando nele. Felizmente, seus parceiros perceberam o que ela estava passando e ajudaram, dizendo que não queriam se juntar a Haglund. Nossa protagonista ficou comovida com o gesto deles, então, depois de se desculpar com eles, deu a ordem e o grupo Elias começou a proteger Shan, ficando surpreso com a decisão. Ele perguntou a Jean por que estavam fazendo isso, mas ela apenas disse que não tinha um motivo específico. A batalha começou, mas Shan fez um movimento que quase feriu Ginny. Por isso, nossa protagonista quase que imediatamente colocou uma adaga em sua garganta, e disse a ele que se ele a colocasse em perigo novamente, ela o mataria. Shan ficou em silêncio e a batalha recomeçou. Mas Ginny notou que ela e Shan tinham uma sinergia tão forte enquanto lutavam, que alguém pensaria que eles estavam lutando lado a lado por eras. Era como se suas almas fossem uma só. Naquele dia, o exército de Haglund estava perto da aniquilação. Sim, 5 deles conseguiram isso, e essa história incrível foi contada pelos soldados que sobreviveram. Como resultado, a moral do exército de Valor aumentou, enquanto a de Haglund diminuiu. Essa batalha foi chamada de Batalha de Shan e Elias. Graças a esse incidente, o Império Valvar conseguiu vencer e trazer a paz, encerrando a guerra. Mas Ginny não teve mais interações com Shan depois disso, afinal, eles não eram amigos. Como capitã de Elias, Ginny ganhou todo o dinheiro que pôde e usou para pagar as mensalidades da escola de Ashton, junto da manutenção de sua propriedade. Então, um dia, ela recebeu uma mensagem de casa: seu irmão tinha caído de um cavalo. Obviamente, ela decidiu voltar para casa e informou seus parceiros de sua decisão. No começo, eles pensaram que sua capitã iria desfazer o grupo, mas ele logo negou, dizendo que eles manteriam contato.
Ginny prometeu a eles que se encontrariam novamente, então ela os deixaria no comando de Elias até lá. Os três ficaram emocionados, mas no final, seguiram caminhos diferentes. O que Ginny não esperava era que Sean estivesse esperando por ela na estrada. Ele perguntou a ela para onde estava indo, e nossa protagonista respondeu que alguém estava esperando por ele. Sean então disse para ele ficar lá, mas ele recusou, dizendo que ele deveria ir. Sean insistiu, dizendo que era insubordinação militar, e que poderia levá-lo a um tribunal marcial como seu vice-comandante. Ginny pediu que o deixasse ir, mas Sean recusou. Nossa protagonista insistiu, dizendo que eles não eram mais necessários, mas Sean respondeu que não se importava com Elias, e acrescentou que só se importava com ele. Ginny riu alto ao ouvir isso, enquanto dizia que Sean era bem romântico. Então, ele acrescentou que deveria pagar a ele mais tarde por tê-lo salvado, e pediu que ele não morresse. Sean respondeu que tentaria, e finalmente deixou nossa protagonista seguir em frente. No final, ao longo dos últimos 3 anos, Ginny tinha se encontrado com Sean apenas 3 vezes. Mas ela estava ciente de que nunca seria capaz de esquecer aqueles momentos. Na verdade, ela esperava que se encontrassem novamente depois da guerra, pudessem ter um duelo adequado para descobrir quem era o melhor, e depois disso, tomar um drink juntos e conversar. Claro, ela não esperava que os dois se reencontrassem na forma de um casamento. Felizmente, Ashton não estava gravemente ferido, e ela até pensou que finalmente poderia viver livremente com todo o dinheiro que fez como parte de Elias. No entanto, a Ordem Imperial arruinou tudo dizendo que dentre todos os pretendentes disponíveis, teria que ser Sean Kairoxis. Ginny não conseguia perdoar o príncipe Raymond por usar o nome de sua família para fazer de Sean um pretendente. Afinal, ela também era uma heroína de guerra, e ela merecia uma recompensa. Para piorar, ela teve que garantir que Sean não a reconhecesse. Nesse momento, Sean chegou, e finalmente voltamos ao ponto em que estávamos no início da história, com Ginny reclamando sobre a forma como Sean estava falando com ela. Sean imediatamente pediu desculpas e assegurou que tentaria ajustar as cláusulas e enviá-las para ela. Em seguida, Sean perguntou sobre o irmão mais novo dela, dizendo que gostaria de conhecê-lo em algum momento, o que pegou nossa protagonista de surpresa. Ginny e Sean continuaram conversando, mas nossa protagonista estava quase certa de que o homem estava suspeitando de algo. Ela tinha pensado que ele não perceberia, especialmente por causa de seu cabelo, mas parecia que ele tinha notado alguma coisa. A questão era que ela não poderia dizer a ele que era a líder da Elias. Não seria bom se as pessoas descobrissem que a filha da casa Targael era uma mercenária, especialmente porque o Império Valvar estava pagando muito dinheiro a Elisa depois da guerra. Provavelmente estavam esperando por uma oportunidade para se vingar deles. Além disso, Sean Kairoxis era o melhor amigo de Raymond, o príncipe herdeiro. Sem mencionar que todos em Elias poderiam estar em apuros se descobrissem. Nossa protagonista respondeu então que Ashton era um estudante de uma universidade, em Keyes, então Sean teria a chance de conhecê-lo no casamento. Essa revelação surpreendeu Sean, que imediatamente perguntou se Ashton tinha olhos azuis profundo como ela, ao que Ginny respondeu que a cor dos olhos dele era um azul mais claro. Algum tempo depois, Sean estava tomando chá com Raymond, que perguntou a seu amigo sobre o que ele achava da Lady Ginny Targael. Sean disse que ela lhe lembrava alguém que ele conhecia, uma resposta que não era esperada pelo príncipe. No entanto, Sean continuava pensando que Ginny era muito parecida com Jin, mesmo sendo uma mulher e tendo a cor de cabelo diferente. Ela o lembrava do homem que tinha deixado uma forte impressão nele, além de uma dívida que ele nunca poderia pagar. Claro, o príncipe não sabia toda a história, então ele perguntou a Sean como ela poderia lembrá-lo de uma dama que ele já conhecia, passando a provocá-lo, dizendo que a pura e inocente dama estaria se casando com o bad boy. Esse comentário divertiu Sean, porque Ginny não era nada parecida com as damas que ele tinha conhecido até então. Ela era determinada, apesar de ser filha de uma família nobre, a ponto de remendar o contrato de casamento com a tenacidade de uma mercenária. Felizmente, Raymond não percebeu os pensamentos de Sean, e pediu a ele para que não se divorciasse dela, mas ficasse ao seu lado, mesmo que não quisesse, senão as coisas se complicariam em relação ao seu título. Sean, então, o tranquilizou, dizendo que mantinha assuntos pessoais separados de seu trabalho. Enquanto isso, Ginny estava dentro de uma carruagem, e de repente, ordenou ao cocheiro que parasse o veículo, já que tinha assuntos pessoais para resolver em algum lugar próximo. Algum tempo depois, ela chegou ao local onde seus parceiros estavam. Ao vê-los, ela os cumprimentou com felicidade, o que pegou Rafian e Tarkan de surpresa. Claro, Ivana foi a primeira a reagir, já que ela já sabia do segredo, e embora ela não soubesse como a capitã realmente parecia, foi fácil para ela ligar os pontos depois de ver o comportamento da mulher que tinha chegado. Rafian foi o segundo a descobrir quem era a mulher, já que ele já estava desconfiado, mas Tarkan estava completamente perdido. Ele até pensou que a Ginny era a irmã do capitão. Quando o Ruivo finalmente foi informado da verdade, nossa protagonista revelou o propósito de sua visita. Ela queria revelar seu segredo e também dizer a eles que ela estava se casando.
E claro que esse segundo golpe também chocou o trio, especialmente quando sua capitã disse que seu futuro marido também era Shan Kairoxis. Ivana até pensou que ela estava sendo forçada, e se ofereceu para acabar com a vida do canalha. Tarka então pensou que essa era a razão pela qual ela tinha hesitado na batalha de Shan e Elias. Ele pensou que a razão era que eles já se conheciam. Nesse momento, Ginny tentou negar tudo, mas Rafia interrompeu, dizendo que ainda tinha uma coisa que ela não tinha explicado para eles. Na verdade, o trio tinha ouvido falar sobre o casamento de Shan, mas eles tinham ouvido dizer que ele iria se casar com alguém da casa Targael. Ginny então suspirou, e depois de se desculpar por manter isso em segredo o tempo todo, finalmente revelou seu verdadeiro nome. No entanto, Ginny tentou rapidamente explicar que as coisas não eram tão simples, uma vez que ela era uma mulher, mas Rafia interrompeu, dizendo que entendia. Eles fariam uma zombaria da casa Targael se descobrissem que uma mulher tinha nascido com o talento. Nesse momento, Tarka finalmente entendeu tudo, e Ivana o repreendeu por ser lento. Claro, o trio também percebeu que as pessoas ficariam mais surpresas se descobrissem que Jin, de Elias, era uma mulher. Por essa razão, Ginny pediu a eles para manterem o segredo, e os outros disseram a ela que não precisava se preocupar com isso. Ivana então ofereceu a Ginny fazer uma bomba líquida, pro caso de Kairoxis fazer algo estúpido, mas nossa protagonista respondeu que isso não seria necessário. Rafia então ofereceu para ficar de vigia nas proximidades e atirar nele com sua flecha, mas Ginny também recusou, já que ele provavelmente seria pego. Finalmente, Tarkan disse que desafiaria Shan para um duelo, mas nossa protagonista respondeu que ele provavelmente iria perder, o que deixou-o triste. No final, o quarteto continuou bebendo e aproveitando a companhia um do outro por um tempo, e seus parceiros disseram a Ginny que se ela algum dia quisesse fugir no meio da noite, eles sabiam onde encontrá-la, já que ajudariam mesmo que não tivessem chances. Algum tempo depois, Ashton voltou para casa, e Ginny o cumprimentou com alegria, pois estava muito feliz para ver seu irmãozinho. Mas o garoto não perdeu tempo e perguntou a ela por que ela estava se casando, preocupado que toda a situação fosse culpa dele por não ser bom com uma espada. Ashton então ficou emocionado, e prometeu a sua irmã que faria o melhor para ficar no topo de sua turma naquele semestre. Os irmãos então começaram a conversar sobre o casamento, mas foram interrompidos por Shan, que tinha acabado de chegar à propriedade. Shan olhou intensamente para o garoto, e Ginny percebeu que ele tinha vindo verificar se Ashton era Jin. Na verdade, ela pensou que ele tinha corrido até lá para verificar isso, só pro caso dele pensar em fugir. Shan então tomou uma xícara de chá, e nossa protagonista perguntou por que ele tinha vindo. Shan disse que queria vê-la por um breve momento, e que como já tinha feito isso, já estava de saída. Esse comportamento não agradou em nada a Ginny, pois ela achava que era conveniente demais. Mas Shan piorou a situação ao perguntar se ela não ia acompanhá-lo até a saída. Ginny ficou irritada, pois era ele quem tinha aparecido lá em primeiro lugar. Mas no final ela concordou, e enquanto eles estavam indo embora, ela acabou admitindo que apesar de ter um temperamento forte, ele era incrivelmente deslumbrante. Ginny então foi trazida de volta à realidade quando Shan segurou pela cintura e quase que imediatamente se aproximou muito dela, como se fosse beijá-la. Nossa protagonista não sabia como reagir, mas no final decidiu se entregar, e depois de fechar os olhos, se preparou para o beijo. Mas Shan pegou a mão dela, e disse que para uma dama nobre, ela tinha mãos um pouco ásperas. Nossa protagonista imediatamente ficou nervosa, pensando que ele sabia seu segredo o tempo todo, mas depois também pensou que talvez ele estivesse atestando, porque se ele tinha tanta certeza de que ela era uma mercenária, ele provavelmente teria tirado uma espada nela, em vez de usar essa abordagem indireta. Ginny então disse a ele que sua família não era rica em comparação com outros nobres, então ela teve que trabalhar para sobreviver, apesar de ser uma dama nobre. Claro, dizer tudo isso estando tão próxima dele não foi nada fácil. Shan então a abraçou, o que a fez estremecer, e depois perguntou que tipo de trabalho, sussurrando em seu ouvido. Ginny finalmente teve o bastante, e depois de afastá-lo, disse a ele que eles ainda não eram casados. O homem respondeu rindo, que ela era mais forte que parecia, mas nossa protagonista não deixou passar o que tinha acontecido, e disse a ele que ele não tinha o direito de tratá-la como queria. O homem respondeu que teria esse direito após o casamento, mas Ginny deixou bem claro que ele nunca teria o direito de fazer aquilo. Mas em vez de ficar bravo, Shan começou a rir e respondeu que estava ansioso por isso. Algum tempo depois, uma mulher ruiva entrou como um furacão no escritório de Shan. Na verdade, seu mordomo teve que se desculpar com ele porque não conseguiu impedi-la. No entanto, Shan permaneceu composto, mesmo quando a senhora perguntou a ele se ele realmente estava se casando. Ele disse à mulher chamada Cecília que aquele não era o momento para conversas. No entanto, a senhora ignorou suas palavras, e disse a ele que ninguém sabia o que Ginny tinha vendido ao fazer negócios no exterior. Ela chegou ao ponto de insinuar que, pelo que sabiam, isso poderia não ser apenas bens materiais. Shan então a fez notar que essas eram palavras duras. No entanto, Cecília não entendeu a dica,
e depois de se inclinar em direção ao cavaleiro de maneira provocante, ela até disse a ele que não se importava se ele se casasse. A mulher até começou a se despir, tentando seduzir o cavaleiro, mas a reação de Shan não foi o que ela esperava. Ele perguntou a ela, desde quando ela tinha autoridade para fazer o que bem entendesse. O cavaleiro então acrescentou que só podia tolerar sua atitude desrespeitosa até certo ponto, o que fez o mordomo se esforçar muito para conter o riso. Claro, a insatisfeita Cecília saiu rapidamente do estúdio, resmungando, e até bateu a porta depois que saiu. O mordomo disse a Shan que aparentemente, a senhorita Cecília tinha brigado com o pai dela, o conde Pernon, sobre se casar com ele recentemente. Mas essa informação mal interessava ao cavaleiro, então, em vez disso ele perguntou se Rive já tinha voltado, pois precisava vê-lo. O mordomo respondeu que ele ainda não tinha voltado, e então, Shan perguntou sobre Elias e os outros. Ele disse que eles ainda estavam trabalhando sem o capitão deles. Mas ele acrescentou que parecia que eles se reuniram secretamente recentemente, e Jin também estava presente. O cavaleiro então perguntou o que os outros tinham descoberto sobre a casa Targael, com o mordomo prosseguindo com o relatório de suas descobertas. Segundo sua investigação, no ano de 994 do calendário NX, os pais deles faleceram e o filho, Ashton, entrou em uma universidade. O paradeiro de Ginny Targael naquela época era desconhecido, embora ele tenha ouvido dizer que ela estava vivendo no exterior a negócios. E então, no ano de 996, ela voltou para o Império Valvar e não saiu desde então. Shan então perguntou se a Universidade Kes não era conhecida por suas altas mensalidades. Depois de se desculpar, o mordomo respondeu que infelizmente eles ainda não tinham exatamente descoberto essa parte. Mas ele acrescentou que estavam fazendo o melhor possível para investigar. Shan começou a pensar que não era fácil encontrar pessoas depois da guerra, já que a maioria delas nunca voltava. Depois disso, ele começou a se perguntar o que teria acontecido se ele tivesse dito a Jin para ficar naquela época. Shan queria perguntar a ele por que ele o tinha salvado naquela ocasião, embora ele estivesse bastante certo de que o outro provavelmente teria sorrido e respondido que não teve um motivo. O mordomo então tomou coragem e perguntou ao cavaleiro se ele suspeitava que a Lady Ginny pudesse ser o Jin. Mas embora a pergunta o tenha surpreendido, Shan respondeu sinceramente dizendo que não tinha certeza. Na verdade, ele acrescentou que gostaria de vê-la manuseando uma espada. O mordomo então disse que tinha algo bastante trivial no relatório daquele dia. Aparentemente, ele tinha sido informado de que o mestre Arvin estava atualmente no processo de fazer um florete e uma mengauche. Claro, isso chamou a atenção de Shan, pois essas eram as armas de Jin. Além disso, ele ficou surpreso pelo mestre Arvin ter aceitado o pedido, pois da última vez que ele mesmo lhe fez um pedido, o velho Ranzinza nem se deu ao trabalho de ouvi-lo. Shan se lembrou de que mestre Arvin só criava armas para aqueles que eram realmente habilidosos, o que poderia significar apenas uma coisa. Com isso, o cavaleiro ordenou ao mordomo que vigiasse a loja do ferreiro. Um tempo depois, na loja do ferreiro, Ginny chegou e Arvin a cumprimentou com um sorriso. Ele até disse a ela que achava que tinha criado uma obra-prima. Ele chegou ao ponto de adicionar algumas decorações adequadas para uma dama, e pedir a um amigo que lhe fizesse um estojo bonito e um cinto para ela. Jin ficou realmente satisfeita com isso, e começou a lembrar de como eles tinham se conhecido um ano antes. Claro, naquela época, Arvin zombou dela depois que ela disse que queria que ele fizesse-lhe um florete e uma mengauche. Ele então jogou para ela um pedaço de madeira e pediu para ela mostrar suas habilidades. Foi então que Ginny se virou para zombar de Arvin, e depois de fingir que não sabia o que fazer, ela executou de repente uma poderosa estocada que impressionou o ferreiro. Arvin até disse a ela que ela era a segunda melhor, porque o primeiro era Shan Kairoxis. Essa revelação a fez se encolher, e ela perguntou se ele estava fazendo uma espada para ele. Quando Arvin disse que não estava, ela então perguntou por que não. O ferreiro então lhe disse que ele não precisava de uma, porque para Shan não importava se a espada que empunhava era feita pelo maior ferreiro do mundo ou uma simples e barata vinda do lixo. Jin não entendeu completamente a explicação, mas pelo menos ficou aliviada pensando que ele não estava indo à loja para pegar uma espada. No final, ela perguntou a ele se ele ainda aceitaria o pedido, e o ferreiro disse que sim, embora pudesse demorar um pouco. Arvin então perguntou a ela para onde enviar as armas, e ela respondeu que era para a casa Targael, o que chocou o ferreiro. De volta à realidade, Arvin mostrou ambas as armas para Ginny, cujos olhos estavam literalmente brilhando, pois ela achava que elas estavam magníficas. Mas naquele momento alguém bateu na porta, e nossa protagonista congelou ao descobrir que o homem que estava batendo era Shan. Ginny rapidamente recuperou a compostura e se escondeu dentro da loja a tempo. Assim, quando Shan entrou, ele não a viu. Nossa protagonista então decidiu sair da loja pela porta dos fundos, mas então percebeu que o cavaleiro tinha trazido seus homens com ele. Enquanto isso, Shan perguntou a Arvin se ele poderia fazer uma espada para ele, mas o ferreiro se recusou.
Mas, naquele momento, os cavaleiros disseram que tinha rumores de que o ferreiro estava trabalhando em uma nova espada recentemente, e então perguntou que espada ele estava fazendo. Arvin respondeu que estava trabalhando em um florete e uma adaga principal, o que chocou Ginny. Shan então perguntou quem tinha feito o pedido, mas o ferreiro não disse nada. Ele disse que empunhar um florete e uma adaga principal juntos não era tão fácil, acrescentando que essas duas coisas juntas pareciam ridículas. Finalmente, ele disse que apenas alguém com muita experiência, talento e habilidade em esgrima poderia gerenciar uma forma tão pouco convencional de luta. No final, tinha apenas uma pessoa lá fora que poderia fazer isso, do grupo de mercenários Elias. Nesse momento, Arvin permaneceu em silêncio, o que a protagonista apreciou profundamente. Então a mulher pensou em sair logo depois de Shan, mas infelizmente, o cavaleiro descobriu que a porta dos fundos da loja estava aberta, e isso foi o sinal para nossa protagonista agir. Ela rasgou o vestido para se mover melhor, usou o tecido que pegou como um lenço, colocou o capuz, pegou o estojo com as armas, saiu da loja pelos fundos o mais alto que pôde, e bateu nos homens de Shan enquanto tentava escapar. Depois, ela pegou o estojo, e quando estava prestes a deixar a área, Shan alcançou e perguntou por que ele estava fugindo. Ele então disse que o considerava um amigo e acrescentou que se ele sentisse o mesmo, ele ficaria grato se ela lhe dissesse a verdade e se virasse para que ele pudesse vê-lo. Infelizmente, a protagonista ficou quieta, deixando Shan irritado, pensando que aquela era a resposta dela. A pior parte era que Ginny estava morrendo de vontade de contar a ele toda a verdade, que ele era Ginny, a dama que ele estava prestes a se casar. Mas infelizmente, isso era algo que ela não podia decidir por si mesma, porque se as pessoas descobrissem que ela era ele, tanto a casa Targael quanto Elias estariam em perigo. No final, ela apertou o punho direito, que estava segurando o estojo, e decidiu deixar o local, deixando o cavaleiro desolado para trás. Algum tempo depois, um mordomo estava relatando ao príncipe Raymond que os seguidores do Enex tinham estado perambulando pelo Império recentemente. Isso deixou o príncipe intrigado, pois ele não tinha ouvido nada sobre a passagem de Hillwood no relatório que ele tinha pedido. Ele perguntou se os seguidores estavam perambulando além da cidade sagrada de Anexian. Nesse mundo, o anexismo era uma religião aceita em muitas nações, e um alto sacerdote chamado Hillwood ouvia a voz de Deus e pregava o que tinha sido dito. O príncipe então disse que os seguidores só saíam da cidade quando era hora de procurar um novo Hillwood. Mas o mordomo respondeu que todos os outros países estavam tão confusos quanto eles. Depois disso, o mordomo mostrou ao príncipe uma nova conta enviada por Elias, o que surpreendeu Raymond após ver o valor. Sobre a reação do príncipe, o mordomo disse que eles tiveram muitas despesas a pagar recentemente, uma vez que a guerra tinha terminado. Ele então acrescentou que Elias poderia se aliar a Haglund. Raymond ainda reclamou sobre tudo isso porque eles até ofereceram a eles posições em sua ordem de cavaleiros, mas tudo o que pareciam querer era dinheiro. Ele então perguntou ao mordomo o que Elias tinha feito ultimamente, o que o outro respondeu que ainda estavam ativos, mas estavam fazendo trabalhos menores graças ao fim da guerra. De repente ele disse que se Elias deixasse de existir, eles não precisariam mais pagar a eles. Essa declaração chocou o mordomo, que respondeu rapidamente que a última coisa que eles queriam era tê-los como inimigos. Raymond então disse que estava brincando, e ordenou que ele os pagasse e ficasse de olho em suas atividades. O mordomo então saiu, e o príncipe pensou que talvez precisasse falar com Shan sobre isso. Enquanto isso, na propriedade de Targael, Ginny estava pensando no último encontro com Shan, e concluiu que talvez tenha sido uma boa coisa ela ter fugido. Além do mais, a preparação para o casamento está indo dentro do planejado. Nesse momento, Ashton chegou e nossa protagonista segurou suas mãos, notando algumas cicatrizes em seus pulsos. Ela pensou que tudo isso aconteceu por causa que ela herdou o talento da família, e não ele. Então ela também era culpada por aquelas cicatrizes. Ashton pediu desculpas à sua irmã porque era culpa dele que ela tinha que passar por aquele casamento arranjado. Ginny então disse que estava tudo bem porque ela tinha concordado com isso, então ele não precisava se culpar. Algum tempo depois, nossa protagonista já estava usando seu vestido de casamento, pensando que não podia acreditar que estava se casando. Ela estava com fome e o espartilho estava a matando. Mas ela reuniu suas forças e foi para o local onde a cerimônia aconteceria, sendo acompanhada por seu irmãozinho. Ela então foi recebida por Shan, e começou a se preparar nervosa enquanto pensava que ele estava muito bonito. Ginny até se perguntou se sempre tinha sido atraída por homens bonitos como ele. A cerimônia seguiu tranquilamente, e eventualmente, chegou a hora do beijo. Ginny se preparou, apesar de estar extremamente nervosa, mas Shan a pegou de surpresa, porque em vez de um beijo leve, ele decidiu fazer um beijo longo e intenso. As pessoas começaram a ficar um pouco desconfortáveis, até mesmo os sacerdotes, porque o beijo simplesmente não acabava. Finalmente Shan a soltou, e todos começaram a parabenizar o novo casal. Shan estava sorrindo,
como uma criança que tinha acabado de fazer uma travessura, enquanto Ginny estava muito corada, tentando recuperar o fôlego. Ela então lhe lançou um olhar repreensivo, mas ele apenas sorriu e ela corou ainda mais. Ginny então pensou que o casamento deles era um casamento arranjado, nada mais e nada menos, então ela não conseguia entender o motivo daquele beijo que ele lhe deu. Ginny estava tomando banho, e ainda não podia acreditar que já era o dia do casamento e a primeira noite como um casal casado. Quando ela terminou, algumas criadas a chamaram de condessa, o que a lembrou que ela estava casada com um conde. Ela então pensou que originalmente a mulher tinha que provar sua pureza em um casamento arranjado, e o casal até mesmo tinha seus pais por perto para observar seus filhos durante a primeira noite juntos. Felizmente, ela não precisava se preocupar com isso, já que só a ideia disso a assustava. Ela então entrou no quarto e ficou surpresa, porque toda a decoração tinha sido refeita. Na verdade, ela achou que exageraram com as pétalas de rosa que tinham colocado sobre a cama. Ela então removeu todas elas e focou sua atenção na comida e no vinho que estavam colocados em uma mesa próxima. Mas quando estava bebendo vinho, Sean entrou no quarto, a surpreendendo a ponto dela engasgar com o vinho. A protagonista então recobrou a compostura, e disse a ele que não podia evitar, pois não tinha comido nada o dia inteiro. Sean não disse nada e apenas se sentou, criando um silêncio constrangedor que encheu o lugar. Felizmente, nossa protagonista decidiu começar as coisas ao servir uma taça de vinho para ele, e enquanto ele estava bebendo, a mulher não pôde deixar de se sentir nervosa novamente, pensando que passariam sua primeira noite juntos. De repente, Sean perguntou a ela se estava escondendo algo dele. Ele então acrescentou que já estavam casados, então não deveriam ter segredos entre eles. Mas Ginny não caiu nesse truque, e perguntou de volta se ele tinha algum segredo. Mas o cavaleiro decidiu animar as coisas e a levou para o chão. Isso deixou Ginny realmente nervosa, porque ela lembrou mais uma vez do que iria acontecer, pulando em direção à cama e se cobrindo com os lençóis. Sean sorri depois de ver sua reação, e lentamente foi para a cama. Quando ele estava perto dela, ele tirou os lençóis e disse a ela que quando olhava para ela, não conseguia sentir raiva. Ela ficou surpresa com isso e pensou que estava se sentindo culpada por várias razões, mas tinha medo de perguntar por que ele se sentia assim. Sean pensava em como ainda tinha algumas incertezas dentro dele e não estava certo de como se sentia, mas sentia como se tudo fosse dar certo se estivesse com ela. O homem disse que ele apenas queria fazer ela se sentir bem essa noite. A noite continuou, e depois Sean acabou sonhando com alguém dizendo que a Sra. Kairoxis faleceu enquanto estava dando à luz aquela criança, e depois disso, o Sr. Kairoxis morreu em um acidente, então as pessoas começaram a acreditar que Sean era um demônio que tinha a culpa da morte de seus pais. Então vimos o cavaleiro enquanto ele ainda era criança, conversando com uma mulher e um homem. E o homem disse que de agora em diante ele seria seu servo. Era óbvio que seus pais adotivos o tratavam mal, ao ponto dele se perguntar por que estava vivo para viver essa vida infernal. Um dia, a filha do casal tentou seduzi-lo e o convidou para o quarto dela, dizendo a ele que não lhe daria comida no dia seguinte se ele não fizesse o que ela mandava. Infelizmente, o pai dela os pegou, e a mulher rapidamente culpou Sean dizendo que ele a enganou. No fim, as pessoas continuaram a se aproveitar dele, e ele acabou se vendendo para mulheres em troca de abrigo e comida, o que pouco a pouco lhe causou um trauma. Foi por isso que, quando a guerra começou, ele não hesitou em ir para o campo de batalha, pois preferia lutar a continuar vivendo daquela maneira. Infelizmente, um traidor tentou matá-lo, e enquanto ele perdia a consciência, seu ódio não parava de crescer. Mas ele não morreu, pois um homem o salvou, e essa tinha sido a primeira vez que ele foi tratado com tanta bondade sem pedir algo em troca. É claro que isso surpreendeu, então ele se certificou de passar por isso na esperança de que se encontrassem novamente, para que pudesse obter uma resposta dele. Algum tempo depois, um subordinado relatou que algo não estava certo e que Jin estava partindo. Ele disse a ele que o tinham visto juntando suas coisas e se despedindo dos membros de Aloas. Sean então correu o mais rápido que pôde, pensando que não queria que Jin fosse embora. Ele estava até disposto a dar seu dinheiro ou um título a ele. Sean finalmente alcançou Jin e ele acordou subitamente de seu sonho. Ele então olhou para Lady Ginny, pensando em como ela era bonita, mas que tinha algo em comum sobre ela, já que ela definitivamente não era como as outras damas. Descobrimos que ele não planejava passar a noite junto dela, mas vê-la fazendo uma pequena festa para si mesmo o fez mudar de ideia. Ele então pensou que ela estava cheia de mistérios, e pelo que ela sabia, ela poderia até ser Jin. Mas ele também disse que mesmo que ela não fosse, aquela noite foi verdadeiramente inesquecível, e que estar com ela o ajudou a não pensar em Jin. Algum tempo depois, Ginny acordou e olhou para Sean, pensando que ele tinha um charme único. O cavaleiro então acordou e a pegou olhando para ele. Ela perguntou se ele tinha dormido bem, e quando ele lhe desejou bom dia, ela não pôde deixar de corar, enquanto se perguntava por que seu coração estava batendo tão forte e rápido. Ele aproveitou a distração dela para lhe dar um beijo de bom dia, o que a fez corar ainda mais. Ela se deu conta que eles eram um casal e que tinham passado a noite juntos.
Ela sentiu um pouco de dor e Chan perguntou se ela estava bem. Ginny disse que ele sabia muito bem, fazendo Chan sorrir. Ela disse que nem tinha sido tão bom, mas ele simplesmente disse da próxima vez se certificaria de que fosse ainda melhor. Ele ajudou e pediu para ela tirar o dia para descansar, já que teriam muito a fazer no dia seguinte. Ele estava indo trabalhar, mas antes de sair, ele lembrou a ela que os serviçais e empregadas eram do Palácio Imperial, então ela não deveria confiar muito neles. Ginny lembrou que o Palácio Imperial realmente tinha enviado serviçais e empregadas para a Casa Targael, fazendo com que os já existentes fossem designados para fazer trabalhos triviais e tarefas simples. Claro que ela sabia que eles não foram enviados apenas por pura cortesia e disse que Sua Majestade não deveria confiar completamente nele. Chan não se importou, e disse que essa foi a forma como Raymond foi criado. Depois, ele se aproximou dela e acariciou sua cabeça, pedindo a ela que fizessem o casamento deles funcionar. Nossa protagonista tentou agir como se estivesse desconfortável com o carinho, mas depois que ele saiu, ela continuou olhando para a porta enquanto tocava sua cabeça e corava. Depois, ela recebeu um presente de parabéns de Sua Alteza, que era um colar combinado com 2 brincos, e as 3 peças pareciam de luxo, especialmente graças aos grandes diamantes que tinham. Ginny começou a se sentir super pressionada depois de vê-lo, mas tentou se manter calma e disse que deveria enviar a ele sua gratidão. Infelizmente, ela exagerou um pouco e as criadas tiveram a impressão de que a senhora não estava impressionada com os grandes diamantes. As criadas rapidamente disseram a ela que agora que ela era a condessa da Casa Targael, ela tinha que participar de encontros sociais a partir desse momento. Isso trouxe de volta algumas lembranças à nossa protagonista, que lembrou que já tinha feito sua estreia na alta sociedade. Mas na época sua família já estava em ruínas, então ninguém se interessou por ela. Além disso, de acordo com suas memórias, os homens da alta sociedade sempre falavam sobre histórias de suas escapadas, que eram apenas algo para eles se gabarem, sendo comum para os nobres terem 1 ou 2 amantes mesmo que fossem casados. Portanto, como alguém com as memórias de sua vida passada na sociedade moderna, ela simplesmente não conseguia se envolver com aquilo. Mas ela teve que aceitar que a partir desse momento, carregaria um leque e iria a festas, em vez de carregar uma espada e ir para a guerra. Em outro lugar, um mordomo relatou a um nobre que o casamento da Casa Targael tinha terminado. O nobre disse que aquele tolo insignificante acabou se tornando um Targael. Depois, ordenou ao mordomo que enviasse os presentes preparados, fazendo um som de desaprovação, já que o nobre estava visivelmente irritado ao ver um pouco de sujeira na grade da sacada. O mordomo percebeu o gesto e imediatamente foi limpar a grade enquanto o nobre argumentava que nobre, perfeito e belo não eram as palavras que melhor descreviam Chan Kairoxis. De volta para Ginny, ela estava em seu escritório escrevendo algo, quando parou subitamente para massagear os ombros, pensando que estava contente de que ela e Chan, pelo menos trabalhavam bem juntos. Então, ela foi para a sacada e se esticou enquanto pensava que ele parecia o tipo que fazia o que quisesse, mas sempre respeitava sua opinião e a mantinha informada sobre as coisas. No final, nossa protagonista simplesmente se jogou na cama, imaginando se ele retornaria naquele dia ou não. Ela lembrou que depois da primeira noite juntos, Chan tinha ficado ocupado no Palácio Imperial, então ela não tinha conseguido vê-lo, embora ele tivesse dito que retornaria naquele dia. Ela então pensou que parte dela desejava que ele não voltasse, enquanto outra parte queria que ele voltasse. Ginny se perguntou que incerteza era aquela que ela estava sentindo, porque estava começando a acreditar que estava sentindo falta deles sentados na beira da cama, mas ela negou imediatamente, dizendo que não sentia falta dele de jeito nenhum. Ela então disse a si mesma para parar de ter esses pensamentos estranhos, e começou a procurar algo debaixo da cama. Pouco tempo depois, ela pegou suas 2 armas, sua mengauche e sua espada, e decidiu se divertir com elas, já que achava que Chan não voltaria para casa naquela noite. Mas quase imediatamente ela ouviu algo, e ficou em guarda enquanto muitos assassinos apareçam de cima. Os invasores começaram a verificar todo o quarto e um dos subordinados disse ao chefe que a senhora era esposa de Chan, o que surpreendeu o chefe, pois ele achava que ele já teria retornado do palácio. Enquanto isso, ela estava pensando qual seria a melhor ação a tomar, pois ela tinha certeza de que derrotá-los não seria difícil, mas limpar a bagunça depois seria um verdadeiro desafio, especialmente se ela considerasse que não poderia deixar os corpos deles jogados por aí. Um silêncio tomou conta do quarto, e logo em seguida os assassinos decidiram atacar. Mas em vez de atacar, a protagonista disse a eles que estava em uma situação difícil naquele momento, então estava disposta a deixá-los ir. Ela até disse que se eles saíssem sem fazer barulho, nem mesmo perguntaria a quem os tinha enviado. Infelizmente, os assassinos não a levaram a sério, e continuaram seu ataque, a forçando a derrotá-los completamente. Seu poder era tão avassalador que ela nem precisava desembainhar suas armas para vencê-los. Claro, isso significava que eles poderiam continuar lutando, então sua protagonista decidiu mudar sua abordagem para a situação, pois não tinha tempo para nada disso. Ela então os desafiou, planejando enfrentar todos eles de uma vez.